Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no segundo capítulo dos elementos gerais do universo e hoje nós vamos estudar o tema Propriedades da Matéria. Então, sem demora, vamos para a pergunta número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ponderabilidade é aquilo que pode ser tocado ou pesado, tá? Então, Kardec está perguntando se é um atributo essencial da matéria. Eles respondem, da matéria como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. Olha o tal do fluido, de novo, que a gente falou no encontro passado. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. E Kardec acrescenta, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso do mesmo modo que não há alto nem baixo, né? Bem interessante se a gente pensar que a gente está num ponto do planeta que nós estamos virado para cima, ao mesmo tempo, 12 horas depois, nós estamos virados de ponta cabeça, dependendo de quem está observando. Então, assim, para nós há esse peso, mas esse peso, Kardec nos lembra que depende da nossa gravidade. Então, eu peso 88 quilos com a nossa gravidade do planeta Terra. Se eu estivesse na Lua, eu pesaria 20. Olha, nem precisaria ter feito regime. Que maravilha. Então, tudo é relativo. Não dá para dizer, né, na pergunta que ele fala, que a ponderabilidade é uma propriedade essencial da matéria. Vamos para o próximo, 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não. São verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Olha que informação interessante. Então, um elemento primitivo apenas formou todas as matérias existentes no universo observável, né? E a gente tem aí um negócio que combina com a teoria do Big Bang, que tudo se originou de uma única explosão, de um único material, né? Pergunta número 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito, toda a sua união, em certas circunstâncias. Então, são modificações, né, das moléculas por efeito da união, né, das diferentes moléculas dão as propriedades aí das matérias. Pergunta número 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Olha que legal. E Kardec ainda acrescenta, a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, outros é inofensivo ou salutar. Então, realmente, tudo deriva de uma única substância primitiva. E aí, a relação entre essas combinações é que geram também estes, digamos que, os nossos sentimentos, não é sentimentos, o que a gente interpreta disso, né? Questão número 33, depois tem uma observação de Kardec. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, é isso que se deve entender, quando dizemos que tudo está em tudo. Olha que interessante. Então, sim, é uma matéria só que formou tudo, né? Kardec vem nos dizer, antes da nota, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, todos os corpos que consideramos simples são as meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento,
a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, é o que os espíritos nos explicou. E aí, Kardec faz uma nota devido a essa resposta. Vamos ver. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue aqui, a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Então, Kardec vem aí dar mais um depoimento, né? Confirmando que tudo se dá de acordo com um único elemento que se transforma. Uma subpergunta: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião, falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo é opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Interessante, né? Essa teoria é muito bacana aí. Então, matéria tem duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e também a disposição das moléculas, que tudo pode ser transformado. Vamos para a última pergunta de hoje, é 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Naquela época, talvez não, mas hoje em dia, com o microscópio eletrônico de varredura e tudo mais, a gente tem aí fotografias das moléculas e, inclusive, bem esquematizado na ciência, né? Essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Bem interessante, né? Lembrando que essas respostas foram respostas dadas para a ciência da época, tá? E que hoje, obviamente, a gente tem nós temos até fotografia de átomo, né? Então, a ciência mudou, eles não poderiam falar da ciência de hoje, eles falavam da ciência da época e estavam corretíssimos do que estavam falando. Beleza? Com isso, nós chegamos ao final do programa de hoje. No próximo, continuaremos estudando este capítulo e vamos estudar o tema Espaço Universal. Obrigado pela sua presença, eu te espero como sempre. Até o próximo. Tchau!